Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Agradeço pela presença de todos vocês, por se disporem a vir participar da nossa aula, né? Aí em véspera de feriado, muita gente viajou, né? E vocês se colocaram à disposição para estarem aqui presentes na aula de hoje. Agradeço de coração pela presença de cada um de vocês. E também quero cumprimentar os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Pela grande repercussão que esse curso está tendo, pela grande divulgação que está ocorrendo, realmente o pessoal está literalmente compartilhando o link das nossas aulas. Eu fico muito feliz com isso, tá? Agradeço de coração a todos vocês. E nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo hoje. Nós estamos falando sobre o agregado espiritual humano, né? Do agregado espiritual humano terreno. E nós já chegamos no terceiro corpo. Nós vamos falar hoje do corpo astral, certo? Antes de nós falarmos do corpo astral e de fazermos a oração de abertura, eu gostaria de fazer um esclarecimento, principalmente para as pessoas que nos assistem pelo YouTube. Hoje veio uma pessoa me questionar sobre questões a serem tratadas na apometria. Em resumo, o que pode e o que não pode ser tratado na apometria. Bem, de acordo com o que nós aprendemos, de acordo com o que a espiritualidade vem nos orientando, a apometria é um conjunto de técnicas para tratamento e cura integral do ser humano, tratando corpo, mente e espírito. Ponto. Então, se a pessoa tem um problema físico, uma doença que os médicos não conseguem diagnosticar ou não conseguem tratar, é aquela doença que já se tornou crônica e que não adianta mais tomar remédio, procura a apometria para tratar o corpo físico. Aquela pessoa que tem algum problema mental, emocional, psicológico, é uma depressão, é um transtorno de ansiedade, é uma síndrome do pânico, qualquer coisa nesse sentido, procura a apometria para se tratar. E aquela pessoa que tem um problema de ordem espiritual, aquela pessoa que sofre processos de obsessão complexa, como por exemplo a introdução de aparelhos, de chips e implantes no seu agregado espiritual, que são os corpos que nós estamos estudando, procura a apometria. Aquela pessoa que sofre processos de magia envolvendo magos negros, que precisam ser encontrados, contidos, doutrinados e encaminhados, procura a apometria. É para isso que a apometria serve. E não para aquela pessoa que quer arranjar namorado. A mulher que quer arranjar namorado, ela procura um trabalho de umbanda e pede uma pombagira, para a pombagira ver o que está acontecendo no caminho dela, que ela não consegue arrumar namorado. Geralmente a pombagira vai virar para ela e falar: toma um banho de loja e se apruma. Primeiro passo. É sempre assim. Que homem não gosta de mulher desmanzelada não, mulher feia não. Vai se cuidar, né? Porque você tem que ter primeiro o amor próprio, não é? A pombagira não trabalha sempre isso? O amor próprio da pessoa primeiro? Porque se você não se ama, se você anda parecendo uma mulambenta, ou mulambento, tá? Ninguém vai te olhar, não. Ninguém mesmo. Porque se você não se ama, o outro também não vai te amar. Certo? Primeiro ponto, pacífico nisso aí. Se você quer passar no vestibular, já aconteceu de gente procurar a gente aqui, pedindo para poder passar no vestibular de medicina, que ele já tinha tentado 6 vezes passar no vestibular de medicina da UFG. Veio um Exu
e virou para ele e falou: você já ouviu falar do PBCE? Ele: não, PBCE. Eu tenho certeza que se você fizer o PBCE, você passa em qualquer vestibular, para qualquer curso, em qualquer faculdade. Ele foi, virou e falou assim: o que é PBCE? A entidade virou para ele e falou: põe a bunda na cadeira e estuda. Senão você não passa. Não adianta que você não vai passar se você não estudar. Você tem que se dedicar. Quando você quer passar no vestibular para medicina, ótimo. Assim, ó, se abstém das festas, se abstém da balada, se abstém da viagem, se abstém da namorada, bota a namorada de escanteio e fala para ela: ó, filha, a gente vai se ver com dia e hora marcado, que o meu foco agora é passar no vestibular. É assim que funciona. Se você quer vender um carro, você vai procurar um Exu para ver o que está acontecendo, que de repente tem algum urucubaca naquele carro seu lá e precisa ser limpo. Se você está querendo vender um imóvel e esse imóvel você não consegue vendê-lo, então você vai e pede um Exu para ir lá e ver o que está impedindo você de vender aquele imóvel. Já aconteceu isso com uma pessoa que procurou o nosso grupo querendo vender uma casa. Ela falou assim: ó, Dair, eu estou com uma casa à venda há 2 anos e sem vacalhação nenhuma. Eu já estou oferecendo ela pela metade do preço de mercado dela e não vende. Eu estou falando porque foi um avaliador lá, avaliou. E aí eu fui e falei assim: ótimo, vou pedir esse preço. Pedi, não achei. Fui baixando, não achei. Fui baixando, não achei. E aí eu não sei o que eu faço. Aí eu falei: claro, vamos passar com uma entidade. Não é um caso para apometria, é para uma entidade. A hora que ela foi passar com a entidade foi, virou para ela e falou assim: filha, a casa tá alugada, né? Ela falou: tá. Ela falou assim: pois é, e essa pessoa lá tá querendo comprar a casa de você, né? Aí ela foi e falou: tá, ela tá querendo comprar mesmo. Falou assim: só que o negócio lá não dá certo, né? Aí ela: não, realmente, ela já tentou umas 5 vezes financiar a casa pela Caixa e sempre tem algum empecilho. Sempre tem algum problema e ela não consegue financiar a casa para comprar. Ele foi, virou e falou assim: pois é, e ela é daqueles povo que ora, né? De jeito, daqueles povo que ora, né? Aí ela: ela é evangélica. Ele falou: pois é, filha, essa mulher está orando dia e noite para você não conseguir vender a casa antes dela conseguir ajeitar alguém para comprar a casa para ela de você. E o negócio é o seguinte: conselho de Exu, se você quer vender a casa, para ela você não vai vender, tá? Porque a vida dela é muito embirada, ela não tem renda suficiente, os parentes é tudo com os nomes tudo sujo, esquece, você não vai conseguir vender para ela. Tira ela da casa, pede a casa. Fala para ela: olha, eu vou pedir a casa, porque eu vou reformar a casa para poder vender, porque do jeito que ela tá, não vende. Tira ela da casa. Não fala, pelo amor de Deus, não vai falar para ela que você está tirando ela da casa porque ela está fazendo macumba para você não vender, não. Fala para ela que você precisa tirar ela da casa para reformar a casa para poder vender. E que, não tendo ninguém na casa, a reforma é mais rápida. E que também não vai ter problema de ter que ficar marcando horário para as pessoas visitarem a casa se a casa estiver fechada. Fica mais fácil. Fala sim para ela. E depois que ela sair, você vai lá e faz uma limpeza assim, 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 assim. Passou toda a coordenada para ela. 3 meses depois ela estava com a casa vendida. E por um preço bem acima do que ela estava pedindo antes. Que ela já tinha baixado até pela metade do preço. Que ela precisava vender a casa que era no interior para comprar uma casa aqui em Goiânia. Isso é trabalho para Exu. Não é trabalho para apometria. É só vocês assim, deixar bem claro para vocês. A apometria é um conjunto de técnicas para tratamento e cura integral do ser humano. Ponto. Eu quero fazer apometria para vender um carro. Anuncia no OLX. Vai anunciar.
Não vem buscar apometria para poder vender carro, não. Ah, porque eu queria saber o que eu fui na última encarnação. Se eu fui Cleópatra, se eu fui o rei Davi, se eu fui a rainha Elizabeth. Eu quero saber. O que isso está influenciando na sua vida hoje? Porque de repente você tem alguma doença espiritual causada por essa questão kármica que você traz do passado. Tem alguma coisa? Você tem algum problema de saúde, depressão? Seja lá o que for. Não, tem não, é só curiosidade mesmo. Então vai pagar um terapeuta e vai fazer TVP. Você quer curiosidade? Quer sanar sua curiosidade? Gasta com isso. Tá? Você quer matar sua curiosidade? Gasta com isso. Não vem pedir trabalho gratuito de apometria, não. Por quê? Porque tem gente que está precisando mesmo e que tem que esperar 3 meses para uma consulta. Porque você está pedindo para vender carro. Você está pedindo por curiosidade. Você está pedindo para arrumar namorado. Você está pedindo para largar do marido. Isso não é coisa de apometria. E por que eu estou falando isso, gente? Porque isso acontece, e demais. E, inclusive, é essa grande questão que eu estou trazendo para vocês hoje. Nosso grupo, vocês com certeza, principalmente quem nos assiste pelo YouTube, sabe que lá no início dos nossos cursos, eu falei da possibilidade que nós tínhamos aqui no Ser Humana de fazer atendimentos à distância. Tanto de Umbanda quanto de apometria. E virou uma verdadeira avalanche de casos para que nós tratássemos à distância. Muita gente procurando. Só que 90% não quer pelos motivos certos. Quer apometria para tudo que é besteira que vocês imaginarem. E dentre essas besteiras, quer apometria para os outros. E chegam ao despautério de mentir para nós, se passando pela outra pessoa para pedir atendimento. Um exemplo, uma filha que pede atendimento para a mãe. Aí a gente vai e fala, olha, a gente só atende se a sua mãe pedir. A sua mãe tem que querer o atendimento. Aí ela pega o celular da mãe e grava um áudio, se passando pela mãe. Olha, meu nome é Maria Francisca Bezerra e eu estou passando esse áudio para vocês para pedir um tratamento para mim. A hora que a gente foi abrir a frequência, a entidade falou assim, ó, não foi a pessoa que pediu, não. A hora que a gente foi verificar, realmente era treta da filha, porque a mãe até evangélica era. Não queria saber de nada disso. Ah, mas ela está em depressão. Livre-arbítrio dela. Ela quer continuar na depressão, sofrendo? Problema dela. E aí o que a espiritualidade nos ordenou? Que nós encerremos o ano de 2023 com os atendimentos que já estão marcados para apometria e umbanda à distância. E que a partir do ano que vem, a partir de 2024, nós só façamos atendimento presencial. Só presencial. Então, quem quiser receber um atendimento, seja de apometria ou seja de umbanda, aqui no Ser Humana, vai ter que marcar presencial. Odair, mas eu moro longe. Igual outro dia eu falei para vocês, né? De uma pessoa que mora a 2 setores do Ser Humana. Falou que morava longe. Que não podia vir. Odair, eu moro longe. Nós já tratamos gente aqui que veio da Áustria. Nós já tratamos gente aqui que veio dos Estados Unidos. Nós já tratamos gente aqui que veio do Chile e de várias outras partes do mundo. Distância não é motivo. Odair, eu não tenho dinheiro para poder ir no Ser Humana, para pagar, custear uma viagem
para ir no Seu Humana receber tratamento. Tem um senhor lá do interior de São Paulo, não vou dizer o nome dele, mas ele esperou 6 meses para conseguir agendar na empresa de ônibus lá de São Paulo, que faz São Paulo-Goiânia, Campinas-Goiânia, para ele conseguir agendar para ele vir para Goiânia para receber o tratamento aqui com aquele passe do idoso. Porque ele, além de idoso, é bem doente e vive de loas. Todo mundo sabe que loas é um salário mínimo. E ele veio receber o atendimento aqui. Daí, mas eu estou impossibilitado, eu tenho dificuldade de locomoção para poder ir no Seu Humana, eu não dou conta. Gente, vocês não fazem ideia de quantas pessoas já vieram de cadeira de rodas, já vieram carregadas, já vieram de tudo quanto é tipo de situação. Já veio um casal lá de Recife, Pernambuco, trazendo um filho, assim, praticamente carregado para receber tratamento conosco aqui. Então, quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Ela abre mão de uma viagem, ela abre mão de um lazer, ela abre mão de comprar um carro, ela abre mão de qualquer coisa para buscar a saúde dela. Porque o que adianta você viajar sem saúde? O que adianta você ter um carro sem saúde? Entendem? Então, quando a pessoa quer mesmo, ela se vira e vem. Os exemplos estão aí, acabei de citar para vocês. E inclusive, a gente segue o exemplo de Jesus. Sempre falei isso aqui. A gente segue o exemplo de Jesus. Acha na Bíblia algum trecho da Bíblia em que Jesus saiu oferecendo tratamento para os outros? Não. Ele acolheu quem pediu. Quem pediu socorro, ele acolheu. Ele não saiu tratando qualquer um. E o exemplo maior é aquele do rapaz que desceu pelo teto da casa onde Jesus estava. Tá? Jesus estava lá palestrando e tinha muita gente em volta dele. Então não tinha como esse rapaz, que era deficiente, não tinha como ele entrar pela porta. Ele pediu aos amigos dele que abrissem um buraco no teto e que descessem ele na maca do teto. Quando chegou lá embaixo, Jesus olhou e falou: cara, sua fé é forte, filho. Você tem fé mesmo, não tem? Tenho. Então tá bom, levanta, cata a tua maca e vai embora. Pronto, curado. Sabia quem queria realmente. Pois é, exatamente. Então quem quer realmente, faz a sua parte. Quem quer realmente, segue aquela orientação. Faça a sua parte, que o resto, o céu te ajudará. Então... Já escutei coisas do tipo assim, traz a mesa radiônica pra cá, porque eu não posso ir. Pois é, esse tipo de absurdo. Exatamente. Ou seja, resolve aí pra mim. Resolve pra mim. Eu não vou fazer nada. Eu não quero fazer nada. Eu não posso, não quero, seja lá o que for. Mas quem quer, corre atrás. Quem precisa mesmo, corre atrás. E a espiritualidade veio e me deu a bronca. Falou assim, para de ficar fazendo tratamento à distância e se foca em quem merece, que é que está correndo atrás aqui, que está vindo, que está se virando para vir. Isso aí não foi coisa da cabeça do Odair. Foi o guardião da meia-noite quem passou essa orientação para nós. Então, a partir de 2024, somente atendimentos presenciais. Não faremos mais atendimentos à distância. Ok? Sim? Eu tenho uma pergunta que eu não quero, não é só minha. Mas a questão da apometria, eu estava fazendo os cursos, né? Eu fiquei pensando nisso. No caso de mago negro, né? Que é uma coisa mais pesada. Eu preciso, uma pessoa consegue tirar algo tão pesado para trás de vidas, né? Milênios assim, só com reza, sem uma coisa maior, mais forte que uma apometria ou outra técnica. Por
exemplo, é porque o BIC tem chips, implantes e artefatos que as pessoas não conseguem tirar só com o Arcanjo Miguel de 21 dias. E isso tem coerência assim mesmo? Tem, infelizmente tem. Porque muitas vezes há necessidade de se aprofundar mais naquela situação ali. Por exemplo, já teve uma pessoa que passou num trabalho de Umbanda e lá nesse trabalho de Umbanda deu que tinha um trabalho de magia feito para ela. Só que ela virou para a entidade e falou, eu posso tratar aqui? A entidade falou assim, olha, nós não temos amparo, ancoramento o suficiente para lidar com essa situação. Você precisa buscar um lugar que tenha um ancoramento maior. Por quê? Porque era uma entidade, que era uma médium que atendia na área da casa dela. Uma mulher que atendia sozinha. Aí ela foi e indicou, procura um lugar que tenha um ancoramento maior, que tenha uma estrutura maior, uma egrégora maior, para poder fazer esse desmanche para você. E aí, quando essa pessoa procurou, ela procurou um centro kardecista. Lá no centro kardecista não conseguiram acessar. Simples assim, não conseguiram acessar. Aí ela foi e procurou um centro de Umbanda. E lá nesse centro de Umbanda, aí sim, conseguiram acessar a magia. Conseguiram acessar. E trataram a magia. Resolveram a magia. Mas o Mago Negro não. E foi onde a dirigente do centro de Umbanda falou, procura um centro que tenha apometria, porque o Mago Negro, a gente não deu conta dele aqui não. Então precisa ser num lugar onde tenha técnicas. Porque para nós aqui é o amarre e leva. E amarre e leva com o Mago Negro não funciona. Ele simplesmente rompe as correntes e tchau. Ele tem poder para isso. Procura a apometria. Aí a pessoa procurou a apometria. Então, uma pessoa, dependendo da profundidade do caso, da situação do caso, se for um caso de alta gravidade, ela sozinha não vai resolver, não vai conseguir. Não vai conseguir. Porque há necessidade de que exista uma egrégora maior, um ancoramento maior, um conhecimento maior para poder lidar com aquela situação ali. Então, só orar e vigiar não dá certo. Nesses casos, não dá certo. E no caso, por exemplo, uma pessoa que tem uma hora que você ensina do espelho, né? Dos portais, viu? Fechamento de portais e espelhos. Isso. Aí uma pessoa que ela está sendo obsediada por esses seres, né? Esses seres, eles têm tecnologia de conhecimento de conseguir quebrar esse fechamento ou eles não conseguem interferir no livre-arbítrio da pessoa? Olha, essa questão envolve várias situações. Porque geralmente, quando se tem portais espalhados pela sua casa, quem abre é você. Não vai ninguém lá, eu vou abrir um portal na casa da Itálita para poder ficar assombrando a Itália. Não. É a Itálita quem abre os portais. Ah, é inconsciente, eu não sabia. Isso, inconscientemente, mas abre. Como? A Itálita, a hora que ela dorme, o espírito dela se desdobra e lá no plano astral a Itálita é o capiroto encarnado. Uma bruxa, uma maga super poderosa. E ela fica abrindo portais para poder ficar zanzando para lá e para cá entre as dimensões. A hora que a Itálita volta para o corpo, ela não faz a mínima ideia do que aconteceu enquanto ela estava desdobrada. E várias outras situações, como por exemplo, você abrir portais com seu estado mental. Numa hora, num momento de ira, você xinga, por exemplo, o nome de racharoeira, você abre um portal para aquele tipo de entidade que vibra naquela frequência vir para dentro da sua casa. Então, são vários aspectos aí. A gente ensina o selamento de portais? Sim. Mas se a pessoa não conseguir selar os portais, ou se ela continuar abrindo mais portais, ela tem que buscar a ajuda de alguém que tenha um conhecimento mais profundo.
Às vezes esses portais são abertos, por exemplo, por contratos. Ela tem contrato com alguma entidade, com um mago negro, por exemplo. Um contrato de trabalho, de doação de energia, de obsessão, seja lá o que for. Igual a gente já encontrou aqui pessoa que tinha um contrato que os pais dela a doaram quando ela era bebê em uma outra encarnação para um ser demoníaco, um trevozinho, doaram ela para que eles ficassem ricos. Esse ser espiritual pôs uma marca nela, e essa marca a acompanha em todas as encarnações. Agora, nessa encarnação, esse ser, ele se manifestava claramente: eu sou o dono dela e ninguém mexe. Toda vez que ela tentava se relacionar com alguém, esse ser vinha, incorporava nela e quebrava tudo. Namorado começou a dar uns apertos nela, começou a dar uns beijinhos mais quentes, ele vinha, incorporava nela e moía o rapaz no cacete. Batia muito no rapaz. Quebrava a casa, quebrava as coisas. O UPA, exatamente. Para desfazer esse contrato, nós tivemos que trazer o ser, trazer o pai, trazer a mãe, trazer a personalidade dela daquela existência. Hã? Olha, eu prefiro não nominá-lo como mago negro, mas ele tinha a roupagem fluídica dele era de um demônio com chifre e tudo. Chifre, rabo, pezão de bicho, literalmente, era completamente zoantropicado, sabe, assim, zoantropizado, né? Ele estava no estado de zoantropia total, né? Então, cada caso é um caso, não tem como eu virar e falar, não, tem que procurar ajuda. De repente a pessoa consegue, de repente a pessoa não consegue, de repente a pessoa fecha aquele, mas abre outros, de repente tem alguém na casa abrindo portais, de repente tem alguém na casa fazendo magia, fazendo coisa errada, mais um monte de coisas. Um rapaz entrou em contato comigo essa semana, lá do Rio de Janeiro, ele falou para mim, Odair, uma pessoa entrou em contato comigo me pedindo para auxiliá-la para desfazer um trabalho de magia que essa pessoa sofreu. Ela sabe quem fez, quando fez, como fez, tudinho. E ela pediu ajuda. Ótimo, eu trabalho com apometria utilizando a mesa radiônica. Eu fui utilizar a mesa e na mesa não abriu nada, não manifestou nada. E eu já tentei 3 vezes, todas 3 vezes que eu tentei abrir, não abre nada, não dá para ver nada. A mesa fica estática. Não dá para saber nada, não tem informação nenhuma, não tem resposta nenhuma. Eu não sei o que está acontecendo. Aí eu fui e falei assim, me dá o nome dessa pessoa. Aí ele foi e falou assim, é fulana, assim, assim, assim. E inclusive ela achou meu número por causa do grupo de estudos universalistas. Eu falei, essa pessoa já procurou o seu mana, pedindo ajuda, com essa mesma conversa que ela falou para você, já procurou 3 terapeutas apômetras aqui de Goiânia, que nós conhecemos, e que esses 3 terapeutas, todos 3, se recusaram a atendê-la. E ela procurou o seu mana pedindo ajuda. A entidade falou que não iria resolver o problema dela enquanto ela não falasse a verdade. E ele, qual é a verdade? Eu falei assim, que na verdade não foi alguém que fez trabalho de magia para ela. Ela fez um trabalho de magia. E ela, nesse trabalho de magia, fez um contrato. E agora o contrato está sendo cobrado. E ela não quer pagar. E agora ela está esperneando, tentando achar algum corajoso que vai meter a mão nessa cumbuca. Eu fui e virei para ele, faz o seguinte, você trabalha com a mesa radiônica, não é? Pois é, pega a sua mesa e pendula na sua mesa e faz essa pergunta. Esse trabalho de magia,
existe de verdade? Se sim, ótimo. Esse trabalho de magia foi feito contra ela ou foi feito por ela? Pergunta. Aí ele, cara, boa ideia. Ele falou assim, então deve ser por isso. Eu falei, exatamente. Ela está se colocando na posição de coitadinha, de vítima. Eu fui vítima de um trabalho de magia, sendo que, na verdade, foi ela quem fez a magia. E agora não quer pagar o preço. Ela fez magia para ela mesma? Pelo jeito, foi um processo para que ela obtivesse ganho financeiro. Que ela queria entrar para o universo das terapias holísticas. E aí ela foi e fez um contrato com um serzinho aí para, tipo assim, esse ser abrir o caminho nesse sentido para ela se dar bem como terapeuta, virar uma terapeuta famosa. E aí tem que ser uma terapeuta famosa, porque o terapeuta famoso ele cobra ele não cobra nem pelo tratamento, ele cobra pelo nome dele. Eu conheço terapeuta que cobra R$ 1.700 numa consulta de apometria. Porque o nome dele, ele escreveu trocentos livros e o nome dele é muito poderoso. Ele cobra R$ 1.700 numa sessão de apometria. Então, a pessoa quer ser um terapeuta famoso, porque ele quer ganhar dinheiro com o nome e não com o trabalho dele. Entende? Então, cada caso é um caso, tá ok? Então, gente, eu quero deixar bem claro para vocês isso. Não é uma coisa da cabeça do Odair, não é o Odair quem decidiu isso. A espiritualidade superior, a espiritualidade que rege a nossa casa é que determinou que a partir do ano que vem não teremos mais atendimentos à distância. E com isso teremos mais uma equipe para trabalhar com a apometria presencial na sexta e mais uma equipe para trabalhar com o trabalho médico, o trabalho de doutores na segunda-feira. Então isso aí vai aumentar e muito o fluxo de rapidez para os atendimentos dos que buscam a casa. Vai diminuir com o tempo a lista de espera. Logo as pessoas vão estar marcando, por exemplo, uma apometria para daqui 21 dias, para daqui 28 dias. Vem num trabalho de Umbanda e a entidade fala, não, essa menina aí precisa de uma apometria. E é urgente a gente conseguir marcar para ela em 21 dias, por exemplo. Em vez de estar marcando com 4, 5, 6 meses de prazo. Então a gente vai buscar isso aí. Vai valorizar aqueles que buscam um atendimento presencial. Odair, mas a gente precisa de tratamento. Aqui onde eu moro não tem. Ótimo. Busque um lugar onde tem. Que seja mais perto de você aí. Minas tem muito centro que trabalha com apometria. Paraná tem muito centro que trabalha com apometria. Rio Grande do Sul tem muito centro que trabalha com apometria. Santa Catarina tem muito centro que trabalha com apometria. Mato Grosso já tem centros que trabalham com apometria. São Paulo nem conto. Tanto na capital, lá na capital tem a Arca Ramatiz, tá? Pode procurar, que lá eles fazem atendimento apométrico e é de graça, tá? E no interior tem várias cidades. Tem Guapiaçu, tem em Campinas, tem um monte de cidades. São José do Rio Preto, tá? Lá em Santa Catarina tem em Lages, Zé Godinho em Lages. Lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre tem a Casa do Jardim. Então tem opção para as pessoas buscarem. Eu acho que se vocês procurarem, vocês encontrarão em todos os estados. Em todos os estados. E aí vocês vão poder fazer o tratamento de vocês perto da casa de vocês. Sem ter um gasto enorme, dispendioso de ter que vir a Goiânia.
Hoje teve um rapaz que entrou em contato comigo. Ah, porque aqui na cidade onde eu moro não tem. Falei, cara, é interior de São Paulo, cidadezinha pequena. Procura outras cidades aí em volta. Infelizmente a gente não pode te atender. Não é porque o Odair não quer, é porque é a ordem da espiritualidade. Tá ok? Então, vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração, né, gente? Vamos falar de Umbanda? Então vamos lá. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso padrão vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando aos nossos mestres, mentores, guias espirituais e amparadores, para que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa e protetor do planeta Terra, guardião da meia-noite, o guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, enfim, toda a egrégora espiritual que ampara a nossa casa e também toda a hierarquia espiritual planetária e cósmica. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, primeiramente agradecendo-vos pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos reunidos em teu nome, em nome de toda a espiritualidade superior. Agradecendo pela presença de cada um dos irmãos que se encontram nesta sala, encarnados e desencarnados. Agradecendo por todas as dádivas, todas as providências, toda a proteção recebida por cada um dos nossos irmãos. E é com este sentimento de gratidão no coração, ó Pai, que pedimos neste momento a Tua permissão para que possamos abrir a nossa aula da noite de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima, para que o nosso trabalho transcorra sem nenhum contratempo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Vamos lá então, gente? Vamos falar de Umbanda e vamos falar de agregado espiritual. Nós já falamos dos dois primeiros corpos, né? Nós falamos do corpo físico e falamos também do corpo duplo etérico ou o corpo etérico, né? Explicamos as funções de cada um dele e como eles são formados. A partir de agora falaremos do terceiro corpo do nosso agregado espiritual, que é o corpo astral. Ele também é chamado de emocional. E eu posso abrir um parêntese aqui para dizer para vocês que, segundo os estudos que eu já fiz, me aprofundei em várias linhas esotéricas, eu tenho comigo que o corpo astral, ele é um corpo diferente do corpo emocional. Por quê? Porque o corpo astral, ele é aquele que dá forma ao nosso corpo físico. Ele é aquele que é o veículo de manifestação do nosso espírito no plano astral. Quando nós fazemos a famosa viagem astral, é o corpo que sai do agregado espiritual e vai
passear. Vai para a colônia espiritual, vai para o cemitério, vai para a balada, vai para o boteco, certo? De acordo com a afinidade, com a vibração da pessoa, certo? E quando nós desencarnamos, os dois primeiros corpos, que são o físico e o duplo etérico, eles têm um destino certo. O físico vai para a sepultura, vai ser cremado, o urubu vai comer, não interessa. E o duplo etérico se desintegra e volta para o fluido cósmico universal, volta para a energia cósmica, certo? E o corpo astral é o veículo de manifestação do espírito após o desencarne. Então, quando você vê uma assombração se manifestando dentro do seu quarto, que você acorda e está lá aquele fantasminha no pé da sua cama, pois é, aquilo ali é o corpo astral do espírito. E que, inclusive, ele pode moldá-lo dependendo do nível de conhecimento dele. Porque ele, de repente, pode ter a forma física do Marcelo. Marcelo desencarnou. Lá no plano astral, ele tem a forma física, a forma astral do Marcelo. Perfeito. Mas o Marcelo quer pregar um susto na Itálita. Aí o Marcelo vai lá e plasma em cima dele um lençol, só com os dois olhinhos aqui, e vai lá para o pé da cama da Itálita falar "bu" para ela. Ou ele pode transmutar a forma astral dele, como por exemplo na forma de um animal, de um demônio, ou que o Marcelo é pequenininho, ele pode ficar grandão. Ele pode buscar a forma, por exemplo, de um gladiador gigantesco, com espada na mão e escudo na outra, e vira para a Itália e fala: eu vim te pegar. Já aconteceu de me contar que eu levantei e falei bravo, eu já falei que eu não quero saber de você aqui. E levantei bravo, daí me acordaram, eu estava em pé mesmo, sabe, discutindo. Estava desdobrado. E você sabia que o sonambulismo, ele é um efeito colateral da viagem astral? Você já notou que o sonâmbulo, ele sempre quer fugir? Ele sempre quer sair de casa? Tanto que casa que tem sonâmbulo não pode ter janela espaçosa e as pessoas têm que esconder as chaves da casa, porque senão o sonâmbulo vai lá e abre a porta e foge. Por quê? Porque o corpo astral foi e o corpo físico quer ir junto. Eu já tive bastante, principalmente na adolescência, mas não do tipo de sair vagando, mas de sentar na cama, conversar, ficar em pé, andar, mas assim, sempre naquele espaço ali. Ficar ali conversando, se tiver. Falar dormindo, como as pessoas falam, né? E também episódios de sonambulismo dentro do quarto. Pois é, porque você não achou uma porta para sair, filho. E porque o espírito foi. E o corpinho do Marcelo estava ali, doido, querendo sair. Rodando pelo quarto, senta na cama, faz um monte de coisas. Mas já vocês podem observar, geralmente o sonâmbulo, ele quer sair. Já vi caso de pessoa que acordou, a janela da casa era aquele vitrozinho basculante, pequenininho. Ela acordou com a cara no vitrô, assim, enfiou só a cabeça no vitrô. Diz que de repente começou a sentir um vento frio na cara, né? Vento frio, nossa! Será que essa janela do quarto está aberta? A hora que ela abre o olho, a janela não estava aberta, ela estava com a cabeça na janela. O irmão da Cássia tinha episódios de sonambulismo que era terrível. A mãe dele tinha que esconder as chaves. E hoje é um médium poderosíssimo. Sim? O Sebastião, de vez em quando, eu acordo e ele... Quando eu ouço, eu passo a mão, mas assim, ele falou... Você. Volta pra terra. Desdobrou e foi pra uma quebrada bem brava, hein, Sebastião? Eita, pois é. Eita, Sebastião, você desdobra e vai caçar um lote para capinar, Sebastião. Acorda suadinho aí, cansado.
Vai carregar um caminhão de brita, desdobra e vai carregar um caminhão de tijolo. Tá, aquela sessão de descarrego que o pessoal geralmente posta nos grupos aí. Sessão de descarrego. Vamos descarregar esse caminhão de tijolo que tudo passa. Sebastião desdobra e vai descarregar caminhão de tijolo. Pois é. Antes de conhecer a Umbanda, as minhas noites eram terríveis. Tipo, acordar gritando por misericórdia. Olha aí. Coisa assim, terrível, sabe? Aí depois que eu conheci a Umbanda, aí mais tarde vem trabalhar Aí tem mais tranquilidade, né? Oi? O meio interfere. Olha, gente. Até os 17, 18 anos, quando eu saí da casa da minha avó, depois da casa da minha mãe, acabou. Pois é, e outra coisa muito importante, a energia do ambiente e também até o que você assiste. Por exemplo, você acaba de assistir um filme de terror e vai dormir. Seu espírito desdobra e vai procurar um ambiente igualzinho do filme. Exatamente, é terrível isso. Então, vai assistir filme de terror se você quer ter uma boa noite de sono. Não, né? Já tudo isso para falar sobre o corpo astral, sobre a viagem astral que é feita com o corpo astral e sobre a plasticidade desse corpo astral. Ponto, certo? O corpo emocional, ele é plasmado de acordo com as nossas emoções. Entendem? Ele é plasmado de acordo com os nossos sentimentos, de acordo com o que a gente sente. Porque eu posso ter um corpo físico perfeito, o que indica que o meu corpo astral é perfeito, porque o meu corpo físico é a imagem e semelhança do meu corpo astral. Só que eu só tenho pensamento negativo, eu só tenho sentimento negativo. Eu crio um corpo emocional todo desestruturado. E inclusive o corpo emocional, o nosso corpo emocional, ele começa a ser moldado já no ventre da mãe, recebendo os influxos de sentimentos e pensamentos da mãe. Então, se uma mãe rejeita uma gravidez, com certeza o corpo emocional dessa criança vai ser modificado, vai sofrer a ação dessa rejeição. E esse corpo emocional vai influenciar também nas emoções dessa criança, quando essa criança nascer. E aí a criança já vai nascer com síndrome de rejeição, se sentindo rejeitada de todas as formas. Olha que interessante, eu pesquisei o nome do livro que eu li, As 5 Feridas Emocionais. É um dos melhores livros que eu já li. As 5 feridas emocionais. Quem é o autor? Agora tem que procurar o nome dela, acho que é Lisa alguma coisa. O que acontece? Ela fez uma pesquisa, não só dentro da psicanálise, mas ela repara que as pessoas que sofreram traição, ela tem um tipo de corpo. Pessoas que têm rejeição, elas manifestam um corpo que é justamente, por exemplo, a pessoa que não gosta de ser vista, ela desenvolve uma obesidade e até desperta uma sombra dela, né? Que ela precisa tratar, que é essa questão de não querer ser vista, não querer ser... E várias, assim, é a mulher que é muito sensual, é a questão dela de traição, a questão dela de tudo. Então acho que começa por aí, né? Exatamente, no corpo emocional. Exatamente. Então o corpo emocional, ele é formado pelas nossas emoções, é o conjunto das nossas emoções. E a gente... Como é que é o nome? Lisa Bourbeau. As 5 feridas emocionais. As 5 feridas emocionais. Para quem quiser ler, tá aí uma opção dada pela Gabi. Esse livro foi muito repostado também nas redes sociais, nas páginas. Trabalha com psicanálise. Legal, que bom. Estudo psicanálise. E aí você já Que conhecia. a pessoa que ela não quer ser vista, então ela se esconde Atrás de um arquétipo. uma camada, às vezes, muito volumosa, né? Demais porque ela não quer ser vista. A linguagem do livro é bem... Ou o contrário, não come para ficar bem magrinha, para também não ser vista, para não chamar a atenção. Ou aquela pessoa, eu já vi pessoa que não quer ser vista, que tem muita vergonha, que é muito tímida, é aquela pessoa que chega andando encurvadinha assim. Ela não tem,
Às vezes Ombro baixo, curvadinho. Às vezes por uma questão moral, não só social, mas, né, às vezes pelo meio que ela foi ali criada, constituída, ela sabe que tirar a vida é algo pesado. Então ela deixa de comer. E aí ela coloca como se tirar a vida estivesse em processo secundário. Então assim, eu não tirei a minha vida. Eu morri. E aí vem o que eles chamam, né, de suicídio lento. É o indireto. Inconsciente, né? Ela jura que não, eu não tirei a minha vida. Eu morri. Deixei de comer. Eu morri. E aí apareceu uma doença, né? Porque o meu sistema imunológico estava fraco, e aí eu morri daquela doença. Não foi. Eu não tirei minha vida. Né? Hoje eu tô falante. Pois é. Eu tenho, você falando dos corpos, essa semana teve um caso, um amigo meu, o feto perdeu os batimentos aqui, morreu. 6 meses. 6 meses. Só que tinha 15 centímetros, quando o bebê estava com 15 centímetros, tinha um nódulo no pescoço de 9 centímetros. Olha aí. O médico falou assim, olha, isso acontece uma a cada 1000, é raro. Muito raro. E pode acontecer também de ter uma evolução E desaparecer. Só que o feto simplesmente perdeu os batimentos. Esse caso, se a gravidez chegasse após finalmente, poderia ser fruto de uma rejeição da mãe, esse bebê desenvolve esse tumor tão grande? Não, na verdade, principalmente hoje, estão acontecendo muitos processos de hibridização e consciências que estão chegando ao planeta Terra, que são de outras raças não humanas, eles estão sendo adaptados para o perfil biológico humano para poderem reencarnar na Terra. E aí o que acontece? Muitas vezes, essa consciência sendo colocada num corpo humano, essa consciência acaba manifestando traços da antiga forma e acaba moldando esse novo corpo humano de acordo com aquelas características ali e trazendo certas deformidades, certo? Então, de repente, igual esse que o médico falou que era um tumor, de repente poderia ser uma forma de o organismo se adaptar àquela forma daquele ser, certo? Daquela consciência ali. Pode ter alguma coisa a ver com rejeição? Pode. Mas hoje, dentro desse processo que eles estão aí, o projeto Nova Raça Humana comendo no 12, é que a gente está vendo o tanto de alterações genéticas que estão acontecendo, e as principais são as alterações psíquicas. Por isso é que tem tanta criança índigo, cristal, diamante, violeta, muita criança com transtorno, com TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, justamente por causa do processo de acasalamento, de adaptação ao perfil biológico humano. A Mônica de Medeiros falou muito sobre isso essa semana. Exatamente, a Mônica de Medeiros, ela estuda isso desde a década de 90. Eu era menino, estava soltando pipa, e a Mônica de Medeiros estudando isso. Interessante que ela é médica, então ela fala... Ela fala da questão biológica, né? Das consequências biológicas que apresentam no corpo. Exatamente, ela fala muito bem. Ela escreveu um livro, né, que se chama Nova Terra, Nova Raça Humana. A Mônica de Medeiros escreveu esse livro, né? E essa semana eu indiquei esse livro para um cara, né, que ele diz que tem um filho de 11 anos que ninguém consegue entender, psicólogo nenhum consegue entender, psiquiatra nenhum consegue entender. Ele não sabe o que ele faz com o menino. Eu falei, então estuda. Mas aquele menino da Alemanha que apresentou o concerto, 8 anos de idade, o menino apresentou um concerto, toca piano. Pois é, exatamente. Não, já vi bebê de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, tocando piano. Todo mundo, como assim? Um bebê de 1 ano e 8 meses tocando piano? Tocando. Tem um outro do menininho aqui no Brasil mesmo tocando Ana Júlia. Já viu? Do menino tocando Ana Júlia no violão? Pois é. Essa galerinha que tá chegando aí, pondo pra moer no 12. Eles estão colocando a gente no bolso. Essa molecada é hacker por natureza. Você entrega um celular bloqueado na mão do moleque de 2 aninhos,
A hora que você vai ver, ele desbloqueou seu celular, acessou o YouTube, já gravou um TikTok. Exatamente, já sabe direitinho, é incrível. Eu nunca entendi o meu sobrinho, com 3 anos, ele baixava os jogos no celular, mas ele não sabia escrever, nunca tive a escola. Pois é, ué, a molecada é hacker, a molecada já vem hacker. O cérebro deles é ligado no 12 mesmo. Então, o corpo emocional, ele é a somatória de todas as emoções que envolvem o nosso espírito, seja pessoal ou não. Porque, por exemplo, uma pessoa que foi igual eu falei, foi rejeitada na gravidez, teve rejeição dos pais, sei lá o que aconteceu, tem o corpo emocional afetado. E isso vai trazer transtornos lá mais pra frente, com certeza. De repente você busca aí uma pessoa que hoje com 60 anos, ela tem algum problema mental, algum problema psicológico, e a hora que você vai fazer um trabalho aprofundado com essa pessoa, você descobre que essa pessoa agora com 60 anos está sofrendo um mal psicológico que foi causado, por exemplo, por uma rejeição paterna quando ela nasceu. Ou seja, o corpo emocional é afetado, total, e ele vai essa deformação, essa deformidade causada no corpo emocional, em algum momento vai se manifestar na nossa vida, seja por uma doença. Por isso que nós temos lá aquela lista, né, das doenças que são causadas pelas nossas emoções. O rancor adoece o fígado, a mágoa adoece o rim, o ódio adoece o pâncreas, não é? Pois é, porque o nosso corpo emocional é afetado pelas nossas emoções. E ele transmite tudo isso para o nosso físico. Por isso que o nosso físico adoece. E as nossas personalidades de outras vidas? Também interferem. As nossas personalidades também interferem na nossa saúde. Por isso é que dentro da apometria nós tratamos personalidades, subpersonalidades, tratamos corpos, tratamos chakras, tudo. O corpo astral digamos, esse armazenamento? As personalidades nossas, elas estão relacionadas ao nosso corpo búdico, porque é o nosso corpo búdico que é o registro de todas as nossas existências. Então, toda a nossa história, desde a nossa primeira manifestação como consciência, até a última encarnação, está tudo dentro do corpo búdico. Em algum momento isso se dissocia desse condomínio lá e vai se manifestar no seu psiquismo ou no seu físico, certo? De repente a pessoa reclama de dores nas costas, a hora que a gente abre a frequência da pessoa, é a personalidade de uma encarnação em que ela foi escrava e que morreu no tronco sendo chicoteada. Aí o que está se manifestando ali? Aquela personalidade que foi chicoteada. A gente trata essa personalidade, encaminha para o hospital ou reacopla e a pessoa nunca mais tem dores nas costas. Então, cada caso é um caso. Mas o corpo emocional influencia na nossa saúde. Da mesma forma que o seu duplo etérico estiver doente, influencia através dos nossos chakras. Da mesma forma que o corpo astral influencia se ele estiver doente. Então, todos três influenciam. Então, eu quero deixar isso bem claro para vocês. Na minha concepção pessoal, tá? O corpo astral é um e o emocional é outro. Tem alguns doutrinadores que falam que o corpo emocional é um subcorpo do astral. Não concordo. Sabe aquela subdivisão que eu falei para vocês? Que um corpo se divide em 7, que cada um desses 7 se divide em mais 7, que cada um desses 7 divide em mais 7, e aí vai até o infinito? Pois tem gente que fala que não, que o emocional é um dos subcorpos do astral. Não concordo. O emocional, ele é um corpo específico, certo? Tem suas próprias funções e tudo mais. Quem vibra no amor, o corpo emocional dele é um coraçãozinho. Simples assim. Quem vibra no ódio, o corpo emocional dele é uma bomba, relógio.
pronta para explodir. Então, cada pessoa vai moldar o seu corpo emocional de acordo com as emoções que carrega. E, inclusive, ele pode sofrer mudanças no decorrer da nossa vida. Por isso é que quando uma pessoa tem alguma doença que é de fundo emocional, a gente pede essa pessoa para mudar os sentimentos, para mudar a vibração, para fazer uma reforma íntima. Essa pessoa se cura somente fazendo isso. Ela reformulou o seu corpo emocional, mudou suas emoções. Aquela pessoa que era rancorosa e que largou de ser rancorosa e passou a perdoar todo mundo, moldou uma nova forma para o seu corpo emocional. Quando a pessoa aciona um arquétipo, ele vai se manifestar qual? Olha, o arquétipo é uma questão mental, está ligada aos corpos mentais, tá? Que o arquétipo é uma criação mental sua. Exatamente, que vai se manifestar a partir do seu corpo mental, tá? Vamos lá então, gente. Abrindo esse parêntese, vamos para o terceiro corpo, o corpo astral. Sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. É o primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria, facilmente visível por clarividentes. Luminosidade variável, claro, né, de acordo com o padrão vibratório do ser, porque se o ser vibra na escuridão, tem como ser dele o corpo astral dele tá pura luzinha, cheio de purpurina, não, o negócio tá tenso, né? Então, a luminosidade é variável, de acordo com o padrão vibratório daquele ser. Tem as cores, né? Pode ser branca, argêntea e também azulada, etc, né? Ou seja, ele pode ter a cor alterada de acordo com o padrão vibratório dele. Se for um espírito que vibra em dimensões superiores, claro, ele vai apresentar uma cor mais leve. Mas se ele é um espírito que vibra ainda em frequências muito baixas, ele vai se manifestar numa cor mais negativa, né? Como, por exemplo, marrom, cinza, ou até mesmo preto, né? É o modelo organizador biológico. É aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Ele molda, ele organiza o corpo físico. É o molde que estrutura o corpo físico. Observável por fotografias, por vidência, moldagens, impressões digitais, táteis e aparições fantasmagóricas. É o que eu falei, do Marcelo aparecer lá com o... Pois é. Nessas aparições é o corpo astral que se manifesta. E, inclusive, pode acontecer de você conseguir tocar no corpo astral de um espírito? Sim, devido ao ectoplasma. Devido à capacidade que esse espírito tem de manipular o ectoplasma, que muitas vezes é você mesmo quem doa. Porque geralmente as manifestações físicas ocorrem justamente quando tem um médium que é uma bomba de ectoplasma por perto, né? Então esse médium fornece, muitas vezes inconscientemente, e aí chega ao ponto de ele conseguir tocar num espírito. Esse espírito tem que estar com vibração muito baixa para chegar ao ponto de materializar em forma. Na verdade, não. Muito pelo contrário. Espíritos superiores, muito elevados, conseguem se materializar, promover materializações fantásticas. Inclusive deles mesmos, de seus próprios corpos, inclusive em vários lugares ao mesmo tempo, como também de objetos. Como eu já vi materializar remédio. Sim, da pessoa parar a mão e o remédio cair na mão dela. Para a prática do bem. Mas eu digo assim, esse espírito que tem a intenção, por exemplo, lá de assustar alguém, ele tem que estar com uma vibração muito baixa para que ele materialize. Não, isso é relativo. Isso é muito relativo, exatamente. Exatamente, a intenção que ele tem e também a quantidade de ectoplasma que ele tem em abundância ali. Igual, por exemplo, no meu caso,
eu sempre fui uma bomba de ectoplasma, eu sempre doei muito ectoplasma. E aí, ao meu redor, sempre aconteciam fenômenos físicos. Porta bater, sabe? Do nada, pá, porta bater, sem vento, sem nada. Acontecerem batidas nas portas, a porta está fechada e literalmente bater, tou, tou, tou. Ou então só uma, tou, bater na porta. Várias outras manifestações. Espíritos quase que se materializarem e atravessarem a casa de fora a fora e a Cássia lá vidente vendo, sabe? Então já rolou de tudo perto de mim. E nem sempre eram espíritos negativados. Muitas vezes espíritos superiores também se manifestavam. E é igual eu falei, eu acho que tem muito mais a ver com o conhecimento que ele tem, da capacidade que ele possui de se materializar, do que da vibração dele. Eu, quando tinha 21 anos, eu lá eu encontrei um rapaz, encontrei com ele 15 dias, durante 15 dias, e nosso encontro era ele falando comigo, explicando como era a regressão das passadas. E dentro desses 15 dias, ele só falava nisso. E um dia ele chegou para mim e falou, olha, desculpa, mas você não me vê, a partir de hoje você não vai me ver mais. Eu vou ter que ir embora. E assim, da forma que ele veio, ele foi. Eu nunca mais me encontrei. E fui viver fora, no exterior. Aqui no Brasil, eu sempre perguntava onde era meu lugar. E nunca encontrei. E eu chegando no meio da Praça Danha, escrevendo, alguma coisa falou, onde você tem que estar? Eu perguntei, onde eu tenho que estar? Ele falou, aqui, nesse mesmo lugar, nesse mesmo momento. 6 anos depois, eu fui viver em Amsterdã. E lá, onde eu fui fazer regressão. Eu comecei a regressão sozinho, depois eu procurei um terapeuta e terminei sozinho. E tem alguma possibilidade de ser o meu mentor? Ele se manifestava para você em sonho ou fisicamente? Assim como você. A gente se encontrou durante 15 dias e depois eu fui para São Paulo, tomei um ayahuasca, me direcionaram numa casa e eu via a imagem dele. Entendeu? Foi a última vez que eu vi ele, foi 3 anos atrás. E isso aconteceu quando eu tinha 21 anos, então 22 anos atrás. E tem outros fatos, assim, de ter materialização física, que eu quase morri por 5 vezes, acidentes, entendeu? E uma delas, a última foi aqui no Brasil, em Santa Catarina. Eu entrei no quarto do hotel, eu sempre levo uma cruz, fizeram assim, uma cruz arrebentada. Eu fui para uma praia com os amigos, e lá eu vi o capiroto, o diabo. E nisso, eu fui pro hotel, eu vi o porteiro, e quando eu cheguei ele falou, eu te vi em uma das praias, falou impossível, eu estava trabalhando. E eu tinha alugado uma moto. E quando eu aluguei essa moto, eu fui tentar ligar a moto, porque eu tinha que devolver, e ia começar a chover. Ele chegou pra mim e falou, olha, minha moto era nova, não funcionava. Ele veio e colocou a mão no meu ombro e falou, olha, a moto não quer que você vá. Só que na época eu era muito jovem, bati no pé e pronto. Então eu falei, eu vou. Aí eu tentei a segunda vez, ele falou, amor, não quer que você vá. Eu falei, eu vou, agora eu vou. E fui. E na hora que eu cheguei, eu dei a seta para a esquerda, eu estava na autoroute, e o carro entrou na direita. Eu vi o carro, eu caí de joelho no chão, a moto passou por cima da minha cabeça, os carros em alta velocidade, eu achei que eu ia morrer. Eu assim, pra mim, nas 5 vezes, eu tive uma proteção divina muito. E foi mais ou menos a manifestação. Olha, se esse rapaz só você via, se esse rapaz só aparecia pra você, se esse rapaz ele não tem, por exemplo, um lastro, família, irmãos, pai, mãe, de repente, endereço, ninguém sabia quem era esse cara, de repente ele apareceu do nada, pode ser que ele seja, igual você falou, o meu mentor, pode ser que ele faça parte da sua egrégora espiritual.
certo? Porque nós não temos só um espírito por nossa conta, são muitos. Eu chamo de hierarquia espiritual. Mas assim, isso é porque eu vi ele materializado. Ele materializou durante 15 dias. E da forma ele falou, você não me vê mais. A partir desse momento você não me encontra mais. E depois eu fui para São Paulo, me enviaram uma casa lá. Eu tomei ayahuasca. Porque essa coisa de vida passada, eu tinha muita... Pois é, mas... Ele se materializou lá pra frente. Não, olha, pode ser um universo de possibilidades. Ele pode ser um ser de outra dimensão que se manifesta aqui. Ele pode ser um mentor seu, fazer parte da sua hierarquia espiritual. Ele pode ser encarnado. E ele consegue fazer o processo da bilocação, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se manifestar onde ele quiser. Ele pode ser um viajante temporal e viajar no tempo. De repente, ele é o seu tataraneto lá do futuro que vem. Então, são muitas possibilidades. E pode ser, igual você falou, um mentor seu que se materializou para poder conversar com você. São muitas possibilidades aí, né? Então, tem que investigar qual delas realmente é, né? Para poder você identificá-lo. Para poder saber quem ele realmente é para você. Mas é igual eu falei, é tanta possibilidade que fica até difícil. Pode ser uma personalidade sua, dissociada, de uma outra vida, em que você foi um homem lá naquela vida, e que agora essa personalidade se utilizou do ectoplasma que você mesma doa, para poder criar uma ideoplastia e se manifestar para você. Então, é muita possibilidade, não dá para poder a gente virar e falar, é isso. Por isso que eu brinco muito com isso. Eu falo, em questões espirituais, nada é absoluto. Tudo é relativo. Porque são muitas possibilidades que podem acontecer. Daí, aproveitar para fazer uma pergunta, essa semana eu recebi algo de uma seguidora, eu fiquei tipo assim, não, mentira, eu para mim achei meio absurdo. Tem como acontecer, ela contou que ela viu num lugar no meio de um cano, que um cara que não queria mais sobreviver, ele estava em estado muito grave, ele é como um alienígena tomou conta daquele corpo e esse cara é outra pessoa hoje em dia. Sim, entrante. A gente fala demais sobre isso. Eu tenho aulas e aulas sobre entrância, entrantes. Tem programa de TV falando sobre entrantes. Tem livros falando sobre entrantes. Tem vídeos no YouTube falando sobre entrantes. É muita informação. E, inclusive, a gente já explicou sobre entrante, a gente já explicou compartilhamento. É muita coisa que tem. É processo de entrância. Processo de entrância. Inclusive, algumas pessoas batem o pé que o espírito aqui, meu espírito é entrante. Porque o bebezinho que nasceu, o Odair que nasceu lá, filho do seu Altair e da dona Rosária, ele morreu com 1 ano e 9 meses afogado. E que veio um outro ser e se apossou daquele corpo ali e assumiu. Eu acho que não, que é um processo de compartilhamento. Que dentro desse corpo aqui tem mais de uma consciência. É tipo o Rodrigo Romo. O Rodrigo Romo ele tem um batalhão dentro do corpo, né? Um HD só não dá não, né? Pois é, eu acho que o meu processo é de compartilhamento. E, inclusive, muitas vezes eu percebo essa alternância de personalidade em mim. É a hora que você fala o Odair. Exatamente. Mas você está falando só no Odair? Não é o Odair, não. Pois é. Então, isso é bem complexo. Mas tem muita coisa para você buscar. Eu postei nos grupos de estudos da casa, foi ontem. Eu postei no grupo de estudos da casa. Pode procurar lá. Um vídeo da TV Floripa, um programa chamado Vida Inteligente, em que o cara explica detalhadamente o processo de entrância. Ali não tem, assim, ó, até hoje eu não achei em vídeo uma explicação melhor para o processo de entrância do que aquele ali. Ele explica muito bem e cita o exemplo de um amigo que teve um infarto
que desencarnou, o espírito foi e outro veio e apossou do corpo, e a partir daquele infarto ele mudou radicalmente de vida. Mas ele fala do espiritismo e da ciência? Não. Lá ele fala que não tem nada que possa, cientificamente, possa provar isso. Não tem. Mas que a mudança na vida do cara foi assim, absurda. Era um cara que bebia, que comia carne, que fazia sexo à vontade, que tinha uma vida humana, que depois desse processo nunca mais bebeu, nunca mais fumou, nunca mais comeu carne, chegou na esposa e falou: a partir de hoje, zero sexo. E foi se dedicar a um trabalho assistencial gigantesco. Eu falei assim, cara, realmente aquilo ali não é meu amigo. Ele explica lá no vídeo, ele fala assim, ó, tá na cara que aquele ali não era o cara que estava antes. É por isso que muitas vezes a gente vê alguma pessoa que passa por um processo aí, por exemplo, um acidente, e que depois desse acidente, por exemplo, tá num carro com 5 pessoas, morre 4 e essa pessoa sobrevive. Muitas vezes com ferimentos leves, às vezes sem nenhum arranhão. Aí as pessoas viram e falam, nossa, o Marcelo, ele antes daquele acidente, ele era um cara perdido, ele era baladeiro, ele usava droga, ele fumava, ele bebia, ele era pegador, e de repente, depois daquele acidente, o Marcelo ascensionou. Ah, é porque ele passou no beijo da pulga para morrer. Exatamente, ele quase morreu. Então, realmente o acidente deu uma nova razão para ele viver. E agora o Marcelo, ele trabalha num centro espírita, ele atende as pessoas, ele faz um trabalho de caridade, ele faz sopa para levar para os moradores de rua, para os mendigos. Marcelo é outro ser humano, ele era nervoso, ele era agressivo, agora ele é um cara calmo, ele é um cara sereno, que nada, o Marcelo vazou faz tempo. O que está ali é uma outra consciência. Você me parece ter descrevido uma pessoa que eu conheci, que é um irmão mesmo, de criação, conheço desde que ela era bebê, peguei no colo, cético, extremamente nervoso, empático, não acreditava em nada, a gente falava com as pessoas assim, por exemplo, assim, Deus, falava coisa desse tipo. Sofreu um acidente, minha mãe estava dentro do carro passou tudo, perda total, ele não teve nenhum arranhão. Hoje ele é espiritualizado, estudioso do doutrina, uma pessoa calma, equilibrada e completamente desapegada de tudo. Tá vendo? Do tipo assim, era muito materialista, hoje ele vive em cima da bicicleta, pedalando, sobrevivendo assim de subsistência. Eu trabalho para você hoje, se você me dá um prato de comida, na América Latina. E pois ele é. fala assim, estou muito bem aqui. Pois é. Questão de memória. Que aconteceu? Pode ser uma personalidade que assumiu também, cada caso é um caso, tá? Uma personalidade assumiu o comando dessa vida, mas no caso de entrância, geralmente a espiritualidade virou e falou, vamos tirar esse rapaz, antes que ele perde mais uma encarnação fazendo besteira, vamos desencarnar ele. Aí vira um espírito e fala assim, ó, eu tenho que voltar para a Terra para cumprir uma missão, ou para dar continuidade num processo de evolução que eu estava desenvolvendo. Já que vocês vão tirar o espírito desse corpo, em vez de mandar esse corpo para a terra para o bicho comer, vamos aproveitar ele e vocês deixam que eu vá lá e faça uma gambiarra e me ligue a ele para eu continuar meu processo lá? Aí eles viram e falaram, pode. Aí ele, então eu quero. Aí vai lá e faz a substituição, simples assim. Aproveitou o corpo, que aquele cara pegou um corpo adulto, que poderia, por exemplo, ele ter que levar décadas para chegar naquele nível ali, através de da preparação para encontrar paz,
depois um processo de gestação, depois uma infância, depois uma adolescência, até chegar na juventude, na idade adulta, ia demorar demais. Então, vamos, já que você precisa fazer isso, e tem um corpo que vai ficar disponível, vamos usar? Vamos. O bacana é quando isso é positivo, mas acontece negativamente também, tá? Acontece processo de entrância também de seres negativados, tá? Exatamente. E inclusive acontece o processo de compartilhamento subjugando a outra alma. Já vi caso de apreenderem o espírito da pessoa num lugar e o entrante ocupar o corpo e o espírito está preso, tá? Interessante, nesse caso desse rapaz, ele não é que ele se tornou tipo um andarilho, aquela pessoa que, por exemplo, se agride ou faz mal pra ele. Não, é... Ele vive com o mínimo do mínimo e tentando... E espiritualmente lá em cima. Ele falou pra mim um dia que ele achou incrível os Mapuche no Chile agora, pedindo licença para poder entrar na floresta para pegar a lenha seca. Porque nem a lenha seca Não, mas isso aí é um aprendizado que a gente vive batendo na tecla dentro da Umbanda. Vai entrar no rio, pede permissão. Vai entrar numa mata, pede permissão. É igual, às vezes eu já falei até do cara que vai urinar no meio do mato. Que geralmente o cara vai atrás de uma árvore e vai urinar atrás da árvore, né? Pois é. Se você não pedir permissão pro deva daquela árvore, você vai estar lá urinando no deva daquela árvore. E depois esse deva grila com você e vai querer tirar a forra, tirar o desaforo, e aí você não entende por quê, né? Então, o processo de entrância é um universo fantástico. Com a consciência, com a memória, Tudo isso é explicado. Tudo isso é explicado lá nesse vídeo que eu falei da TV Floripa. Porque antes do processo acontecer, os espíritos se encontram numa espécie de câmara de preparação, onde um passa as informações para o outro. Então, quando eu passo pelo processo de entrância, aquele ser que vem ocupar esse corpo aqui, ele tem todas as minhas memórias. Ele sabe quem é a Itálita, ele sabe quem é a Cássia, ele sabe quem é meu pai, ele sabe quem é minha mãe, ele tem minhas habilidades, ele tem minhas amizades, ele tem minhas aptidões, ele tem as minhas memórias, ele se lembra da vez que eu caí do pé de manga quando eu tinha 10 anos, tudo, ele se lembra de tudo. Por quê? Porque faz esse processo de troca de informações. Por isso, quando o entrante chega, é difícil das pessoas reconhecê-lo. Por quê? Porque ele sabe o nome de todo mundo. Ele tem comportamentos que fala, não, é o Marcelo que está aqui. Só que o Marcelo agora, ele lembra quem é a mãe, ele lembra quem é o pai, ele lembra do cachorrinho que ele tinha na infância, ele lembra do tombo de bicicleta que ele levou. É o Marcelo. Só que agora o Marcelo resolveu ir para o Tibete e virar monge. E muda o contrato kármico da família todinha. Por exemplo, se for o meu pai, a minha relação com ele, as questões kármicas, tudo muda, porque já é outra consciência. Na verdade, rompeu a partir dali. Por isso que geralmente quem faz esse processo de entrância se desliga da família. Caso aí, ó. Se desliga completamente. Vai pro mundo, vai viver. Não sou eu, mas tá bom. Exatamente. O processo de entrância, ele promove o desligamento da pessoa da família. Eu luto dia após dia para tentar manter o vínculo com minha família. Eu luto para manter o vínculo com minha família. Porque se dependesse da minha família, eu era completamente desligado da minha família. Completamente. Eu luto para manter o vínculo com eles. É o contrário aí, eu luto para manter o vínculo com eles. Então, cada caso é um caso, certo? Eu já vi casos de entrância em que a pessoa era um excelente pai, um excelente marido, uma excelente pessoa,
que depois do processo de entrância ficou um péssimo marido, ficou um péssimo pai, ficou uma péssima pessoa, virou trambiqueiro, virou literalmente bandido, depois de um processo de entrância. Quando a gente foi fazer o tratamento para essa pessoa, que essa pessoa adquiriu uma doença grave e que era degenerativa, ele foi perdendo partes do corpo, aí pediu socorro. Quando a gente abre a frequência, falou, uai, peraí, esse espírito que está aqui não é o do marido da senhora, não. Não é ele, não, é outro. A mulher foi e falou assim, uai, e cadê o outro? Está aprisionado. Aí, então vamos buscar esse outro espírito. Buscamos o outro espírito. Quando chegou o outro espírito, falou, não, agora eu não quero esse corpo, está doente. Prefiro continuar desencarnado. Então, faz o seguinte, ó. Corta aí que eu tô indo. Quero saber desse corpo, não. Beleza, o espírito desligou e foi embora, certo? O entrante continuou no corpo. E a esposa ficava. Ah, não, gente, não tem como desencarnar essa criatura, não. Já que não é o meu marido, desencarna ele. Aí recebemos a mensagem. Não, esse espírito que está aí, ele precisa passar por esse processo, ele vai se decompor em vida, que é parte do processo de aprendizado dele. E aí, filha, tolera. E aí ela tolerou até morrer. E foi assim, perdeu um dedo, perdeu meio pé, perdeu um pé, perdeu uma perna, perdeu a outra, foi perdendo até morrer. Mais ou menos assim. Vamos lá, gente, senão a gente não termina nem o corpo astral. É neste corpo que ocorrem as manifestações mediúnicas. Opa, houve algum problema com os slides. Olha só. É nesse corpo, vamos então tentar trabalhar com esse slide aqui. É neste corpo que ocorrem as manifestações mediúnicas. Quando nós temos qualquer tipo de manifestação mediúnica, é no nosso corpo astral que ocorre a manifestação. Por exemplo, quando nós temos uma catarse de incorporação, é nesse corpo que ocorre a catarse. É no corpo astral que se manifesta. Por isso é que nós falamos, o corpo astral não é o que molda o corpo físico? É, não é? É por isso que quando o Marcelo, que tem cara de menininho criado com vó, quando ele incorpora um Exu, ele fica com aquela cara, eu vou pegar você. Exatamente. É porque a manifestação ocorre no corpo astral do Marcelo. A entidade acopla a forma dela e molda no corpo astral do Marcelo. Aí o Marcelo fica, eu sou o Pokémon do mal. Entendeu? É por isso, entendeu? Aí aquela cara de menino... Aquela cara de menino que foi criado com vó, que soltava pipa na frente do ventilador, que jogava bolinha de gude no carpete, que era criado no Danoninho, na farinha láctea, morreu ali. Aparece o Marcelo, bicho papão. Cresci demais da conta, pelo amor de Deus. Exatamente. Ele se manifesta, a manifestação do arquétipo da Umbanda ou de qualquer outro arquétipo que venha se manifestar no seu aparelho, se manifesta a partir do seu corpo astral. É por isso que quando você tem uma manifestação, por exemplo, de preto velho, você fica com aquela cara de vô. Quando você tem uma manifestação, por exemplo, no arquétipo de herê, você fica com aquela cara de menino pidão. Ou então de menino arteiro. Por quê? Porque a manifestação ocorre no seu corpo astral e o seu corpo astral molda o seu físico. E aí vem a manifestação de acordo com aquele arquétipo que você está recebendo naquele momento ali, né? Então é bacana a gente ter essas informações, porque você vai conseguindo entender
o porquê de certas manifestações ocorrerem com você e mudar literalmente a sua fisionomia. Teve uma pessoa que passou num atendimento comigo há alguns anos atrás, eu acho que há uns 4, 5 anos atrás. Eu lembro que a gente ainda atendia aqui na garagem, então é mais ou menos isso, que a gente saiu daqui em 2019. Então, 5 anos atrás, essa pessoa passou no atendimento comigo. Ela falou o seguinte: Odair, eu sentei na frente, na sua frente, mas eu olhava no seu rosto, não era você. Era uma outra feição, não era espiritual, não era um espírito, era a sua face com uma outra feição. E inclusive com olhos vidrados assim. Os seus olhos ficaram vidrados. E essa entidade conversava comigo e até o seu tom de voz mudou. Não era o seu tom de voz. E eu percebi que não havia algo forçado ali. Não era o Odair forçando para ficar com um tom de voz diferente. Acontecia naturalmente. Igual, por exemplo, quando eu recebo lá dentro das salas de doutores, as entidades que vêm no arquétipo de doutor, que nem sempre são humanos, eles se manifestam, se comunicam por frequência, vibração. Então, eu não consigo falar alto lá dentro daquelas salas. Não consigo falar alto. Posso tentar do jeito que for, sai baixinho, quase que sussurrando mesmo. Quem já trabalhou comigo lá nas salas já está acostumado a ter essa mudança drástica até no meu tom de voz, que eu sempre falei alto. Eu brinco muito que eu fui criado no pé de uma cachoeira. Eu sempre falo alto, sempre falei desde criança, falo muito alto. Mas lá, falo baixinho e não adianta nem eu tentar forçar, não sai alto, é incrível. Fala baixinho e a gente entende, né? E o pessoal entende, né? Falando baixinho o pessoal entende. Então, há uma mudança em vários aspectos, até nas minhas cordas vocais. Por quê? Porque esse ser se utiliza das cordas vocais do meu corpo astral para se manifestar. E aí eu tenho o implante, que é o transcomunicador, ele faz a tradução daquela frequência, daquela onda, daquela língua para o nosso idioma, para a nossa língua. Só que o Odair não consegue falar alto. Não consigo. É sempre baixinho. Fala dessa altura dentro da salinha lá. Tá doido, dá eco, né? A salinha fechada daquele jeito lá, se eu falar alto de jeito, dá eco. Porque a Wanda fala assim, eu me incorporo, mas é a única que entende caboclo, que não fala português, uma avó que ninguém entende, parece que é fada na garrafa, e o povo que fala um outro. Ah, então provavelmente ela deve ter algum implante de tradução aí. Ela fala, é isso, não sei o quê, vô? É isso mesmo, fala, você acabou. É, deve ter um implante de tradução aí para poder traduzir, né? Que ela vai. Aí a entidade vem e fala: é porque o Marcelo tá precisando dar um jeito nesses patacos dele. Ela vira e fala: ó, Marcelo, a entidade tá falando para você ter mais cuidado com o seu dinheiro. Já faz a tradução, é. Isso que a entidade, pelo tom de voz alto que fala, nem fala direito, ela já entendeu. Já entendeu, já conectou, né? Pois é, vai ver, tá aí, a criatura tem um implante de transcomunicação e nem sabe, né? Pois é. É o acesso do Oi? É o acesso do Exatamente. E então, gente, o corpo astral é esse corpo que se manifesta dentro das manifestações espirituais, sejam elas quais forem. É o corpo astral que se manifesta lá dentro da igreja evangélica e que o pastor fala que veio e que viu o profeta Isaías.
Eu acabei de ver o profeta Isaías. É um corpo astral se manifestando. Eu acabei de falar com o arcanjo Miguel. Um corpo astral se manifestando. Lá dentro da Igreja Católica, eu acabei de falar com Nossa Senhora. Um corpo astral se manifestando. São João Batista acabou de se manifestar aqui. O Frei Damião, o Padre Quevedo se manifestou aqui. É o corpo astral se manifestando. Dentro do centro de Umbanda, o Preto Velho. Eu estou vendo um Preto Velho atrás da Itálita. É o corpo astral do Preto Velho se manifestando. Entenderam? Então, essas manifestações são todas plasmadas a partir do corpo astral da entidade. Agora, existe aquele caso em que a entidade, ela eleva o padrão vibratório dela a um ponto, vamos dizer assim, no seu processo de ascensão, que ela perde o corpo astral. A partir do momento em que essa entidade perde o corpo astral pelo processo de ascensão, porque tem o processo de descida vibratória também, que é o processo de ovoidização que a gente já explicou para vocês. Existe o processo de ascensão em que essa entidade perde a necessidade de ter um corpo astral. E aí ela começa a se manifestar a partir do corpo mental. É por isso que esse ser, quando ele se manifesta em qualquer lugar que seja, ele vai se manifestar primeiramente como uma bola de luz. Essa bola de luz depois vai se moldar e formar um corpo de acordo com o preparo daquelas pessoas que estão ali para poder receber aquela mensagem. Esse ser, como ele já não tem mais o corpo astral, ele pode plasmar a forma que ele quiser. Então, se ele quiser plasmar a forma de um anjo, ele vai plasmar. Se ele quiser plasmar a forma de uma criança, vai plasmar. Se quiser plasmar a forma de um rapaz, ele vai plasmar. Se quiser formar um idoso, vai plasmar um idoso. Por quê? Porque ele já não tem mais forma. E, inclusive, ele pode se manifestar na forma de um animal. De repente, aquelas manifestações que existiam lá na Bíblia, muito narradas na Bíblia, de que o jumento conversou com a pessoa, de que a sarça pegou fogo e conversou com o cara, aquilo ali, tudo aquilo ali poderia ser a manifestação de seres que têm um alto nível de consciência, de conhecimento, se manifestando através daqueles arquétipos ali. Ele plasmou aquela forma e se manifestou e conversou com a pessoa, através, por exemplo, de uma sarça ardente. Está lá a árvore pegando fogo e conversando com o profeta. Interessante que até se transfere do lugar, né? Que é aquele relato, tira a sandália do seu pé. Exatamente. Aquela situação ali, por exemplo, é a situação do Josué, né? O Josué, segundo os estudos teosóficos, e eu amo a teosofia, Josué foi uma das encarnações do Mestre Jesus, né? Tanto que o nome tem até algumas... Josué, se você for olhar, as letras são muito parecidas. E que naquela encarnação, ele veio num arquétipo do guerreiro, né? Josué era um guerreiro de Israel, né? Um dos nomes consagrados como um dos grandes protetores de Israel, né? Naquela encarnação, ele teve um encontro com São Miguel Arcanjo, com o Arcanjo Miguel. Tanto que nesse encontro que o Arcanjo Miguel se manifestou para Josué, Josué perguntou para ele, né? Quem és vós? Sois dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele falou, nem de um e nem de outro. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Já se identificou como o príncipe guerreiro, ou seja, Arcanjo Miguel. E aí ele completa, e descalça as tuas sandálias, pois o terreno onde pisas é território sagrado. É sagrado.
Então, ali ele envolveu todo o território para que ele pudesse se manifestar para Josué. E foi a partir daí que ele passou as coordenadas para o Josué de como Josué ia derrubar as muralhas de Jericó através da vibração do som. E a partir dali Josué escolheu os corneteiros para ficarem em volta da muralha e tocarem suas cornetas, e que com elas eles promoveram uma onda sonora que rachou a muralha de Jericó e pôs a muralha ao chão. Nos livros da Grande Fraternidade Branca, eles apontam claramente deixam bem claro que Josué foi uma das encarnações do Mestre Jesus. Ou seja, um fractal de Sananda se manifestou na encarnação de Josué. Pode não ser o mesmo fractal de Jesus, mas que era um fractal de Sananda se manifestando ali, era. Da mesma forma que um fractal de Sananda se manifestou na Atlântida como Antúlio, aquele que trouxe a luz eterna para a Atlântida, a chama eterna para a Atlântida, narrada em vários livros sobre a Atlântida, né? Da mesma forma que ele se manifestou como Zoroastro, né? Fractais de Sananda se manifestando em manifestações físicas, encarnando aqui no planeta Terra. E inclusive eu até já expliquei para vocês da possibilidade de fractais reencarnarem simultaneamente, uma consciência. Então o fractal, né, nesse processo de fragmentação monádica, esse fractal pode encarnar em essa consciência se fragmenta e esses fractais encarnarem em várias pessoas ao mesmo tempo, né? E isso é o exemplo, na mesma época, o maior exemplo disso que nós temos é o próprio Zik, né? Que o Zik, ele se fragmentou, é uma consciência que se manifesta conosco aqui dentro dos trabalhos espirituais, é um ser extraterrestre, hibridizado, criado pelo Zularium, né, num processo de hibridização. Então seria como assim se Zularium fosse o pai dele, né? Ele se fragmentou em 5 partes. Dessas 5 partes, uma foi para um processo de entrância e compartilhamento. Então hoje ele compartilha um outro corpo com uma pessoa. A gente acha super divertido porque essa pessoa reconhece quando o Zik está vindo. Então essa pessoa vira e fala assim, ó, o Zik está vindo. Fecha o olho. De repente, saudações. muda até o formato do rosto. Saudações, amigos. O Zik, na verdade, ele foi criado numa nave. Ele não tem uma origem assim, eu sou de tal planeta. Não, ele foi criado literalmente num processo de hibridização feito em laboratório mesmo, tá? Mas existem aí, existe aí a possibilidade de ele ser como o Zularium de Arcturus 6, pode ser que ele tenha sido hibridizado naquela região lá. Mas o Zik é uma consciência, assim, extraordinária. E aí ele veio para esse processo de compartilhamento. Outras 2 já reencarnaram, já estão encarnadas aqui no planeta Terra. E tem mais uma que não vai encarnar aqui no planeta e uma que eu acho que está em stand-by ainda. Não decidiram ainda qual será o destino. Provavelmente vai encarnar depois do processo de transição planetária. E é o maior exemplo desse tipo de coisa que a gente vivencia aqui dentro dos nossos trabalhos, né? Então a gente, dentro do ser humano, a gente vive dentro de um universo assim, completamente diferente, né? É um universo que envolve fadas, duendes, dragões, que envolve extraterrestres, que envolve magos da luz, magos da escuridão, envolve seres multidimensionais,
envolve viagem no tempo, envolve viagem dimensional, é um universo completamente à parte, né? Tem um vídeo que você fala assim, ó, a casa nós trabalhamos com esses assuntos, esse. Você não concorda com o narcisista. Melhor nem tentar, porque senão vai bugar. Então, é um universo que envolve mestres ascensos, envolve seres absurdamente gigantescos, né? Envolve várias consciências, é muito amplo esse universo que a gente vive nele aí, né? Bem, pessoal, como deu um probleminha aqui, porque literalmente todos os slides que a Sara tinha preparado a partir do terceiro corpo, apagaram. Não sei o que foi. Lembra que na abertura hoje estava tendo probleminha com o PowerPoint? Pois é, deu problema e apagou todos os slides. Nós vamos encerrar a nossa aula, então, somente falando nessa primeira parte do corpo astral. Tem muita coisa para a gente falar do corpo astral ainda, tá? Mas aí a gente vai deixar para poder falar na próxima aula, tá ok? Então eu agradeço a todos vocês. Nossa aula com um slide. Olha o tanto que rendeu o assunto, né? Fantástico isso. E a gente continua com a nossa aula, com o conteúdo a partir da próxima aula. Quero agradecer todos vocês pela presença, pela paciência, pela disponibilidade. E vamos encerrar a nossa aula, como sempre, com uma oração, tá ok? Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, ajoelhados em espírito, agradecendo a Tua permissão para que nós pudéssemos realizar esta aula de hoje. Agradecemos, ó Pai, por todas as bênçãos e graças recebidas, pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram. E pedimos, ó Pai, a Tua bênção para o dia de amanhã, que é o dia de finados, é um dia de muita dor, muito sofrimento para muitas pessoas, mas é um dia de reencontro para outras, é um dia de afeto, de amizade, de amor para outros, de fé, de gratidão. Então pedimos a Tua bênção, ó Pai, para todos os Teus filhos nessa data tão especial. E que os nossos entes queridos que já passaram para o lado de lá e que estejam em condições, possam vir para nos visitar, para ver que não nos esquecemos deles. E que possa esse dia, que é um dia tão importante, onde os portais do além são abertos para que os nossos entes possam vir receber as nossas orações, vir nos visitar, aqueles que não podem vir, que as nossas orações cheguem até eles, nesse dia tão especial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.